2 Timóteo capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o 8. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento, ó Pai. Eu te louvo por cada vida, Pai, que está aqui. Porque já que estamos falando sobre batalhas, sobre lutas, sobre guerra, muitos, ó Pai, enfrentaram guerras hoje. O inimigo de alguma forma tentou arrebatá-los e para não permiti-los estar na tua casa, para ouvir a tua palavra, para louvar, engrandecer e exaltar o seu nome. Mas eles estão aqui porque o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Estão aqui porque o Senhor cumpre seus planos, as suas promessas. Estão aqui porque o Senhor faz deste povo mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós louvamos, engrandecemos o teu nome. E agora, Pai, nós pedimos que tu venhas ministrar o nosso coração, que tu venhas falar com a nossa vida, Pai. No nome de Jesus, que a tua palavra encontre abrigo em cada coração aqui nesta noite. Que tenhamos entendimento, ó Pai, que estamos vivendo guerras e guerras espirituais. Que tenhamos esse entendimento para que abra-se os nossos olhos e o nosso entendimento para que possamos repreender todo o mal, desfazer todo o mal em o nome de Jesus, para que possamos encontrar a verdadeira paz, para que possamos alcançar a tua bênção, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu te peço, fala ao nosso coração, ministra, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis sentar, queridos e amados irmãos. O tema da mensagem é: estamos em guerra. E a primeira coisa, querido, que precisamos saber, é que a guerra não é só de alguns. A guerra não é só daqueles mais espirituais. Nossa, agora que ele está mais espiritual, então agora ele está passando por guerra. Não é daqueles mais consagrados, daqueles mais envolvidos com a obra de Deus. A guerra também não é só daqueles que estão vivendo uma vida menos espirituais, mais frios, mais envolvidos com o mundo. A guerra não é só daqueles que têm familiares, vizinhos, patrões, que não têm o Senhor Jesus Cristo, que você fala: meu Deus, que guerra que eu estou passando, que luta. Amém? Paulo deixa bem claro no início desse texto que todos nós vivenciamos guerra. A partir do momento que nós nos alistamos no exército de Deus, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós já entramos em guerras. E o inimigo tenta de várias formas nos arrebatar da sua presença. O inimigo tenta de várias formas, de várias lutas, brechas que às vezes nós deixamos. Ele tenta nos tirar-nos da presença de Deus, arrebatar a palavra do Senhor dos nossos corações, tirar-nos a coroa da salvação. O inimigo usa todos os seus instrumentos, seus armamentos, para de alguma forma nos tirarmos da presença do nosso Deus. Então nós temos que estarmos preparados para essa guerra. E ele não falou assim porque ele sabia que a guerra é uma só e todos os que chamam pelo nome de Cristo estão envolvidos na mesma guerra, quando Paulo ensina a Timóteo. Todos nós, essa guerra é de todos nós, essa guerra é minha, essa guerra é tua. Todos nós vivenciamos situações onde o inimigo quer nos tirar da presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz em Apocalipse que aos vencedores dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer as guerras, aquele que permanecer firme, aquele que não ceder aos ataques do inimigo, aquele que não deixar se envolver pela ação do diabo, mas que permanecer firme no Senhor,
glorificando a Deus, exaltando a Deus, no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus, tendo o Senhor Jesus como o centro de sua vida, louvando e glorificando, pregando a palavra em tempo e fora de tempo, ganhando almas, esses serão os vencedores. Se você passar agora, você pode, talvez, se eu passar o microfone para você, você vai contar talvez uma luta que você está atravessando, uma situação difícil que você está vivendo, mas se você permanecer firme, Deus é fiel e justo, Deus te abençoará, Deus te fortificará, Deus te forjará para vencer batalhas ainda maiores que poderão surgir. Você estará experimentado na guerra, você terá o armamento, você sabe que Deus é contigo, porque as lutas vêm, amado, e é isso que nós temos que ter entendimento. E se ainda existem dúvidas de que a guerra é de todos, vamos ler o que diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 36 a 39, diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos em guerra, querido, e temos que estar atentos. Eu não estou falando de guerra entre nações, guerra entre povos, mas há uma batalha espiritual a ser vencida. O inimigo quer te abater, e ele não tem misericórdia, ele não te ama, ele não vê você na luta e diz assim: ai que dó, vou tirar o peso, eu vou parar, eu vou diminuir. Ele não vai dizer isso, porque ele quer atacar a criação de Deus, ele quer atacar os filhos de Deus, ele quer atacar o povo de Deus. E é assim que conta a palavra, que nos mostra a história. Sempre, de alguma forma, eles tentaram abater aquilo que Deus tem projetado, o plano de Deus, o projeto de Deus. Ele sempre tentou. Quando crucificou a Jesus, ele achou que tinha vencido, mas o Senhor mostra que não. O Senhor mostra que ele é um derrotado, e a palavra do Senhor diz que ele vai ficar debaixo dos nossos pés. Mas nós temos que ter entendimento, nós temos que ficar apercebidos daquilo que se passa na nossa vida, no teu relacionamento, no teu casamento, no teu dia a dia, apercebido daquilo que é uma estratégia do inimigo para tentar te arrebatar da presença de Deus, e você poder orar e dizer: eu repreendo isso em o nome do Senhor Jesus. Como o anjo do Senhor diz, que o Senhor te repreenda, e que a gente tenha essa autoridade, porque o Senhor te deu, a mim e a você, para nós repreendermos ao mal, a todo mal, no nome de Jesus. Amém, amado? Ao escrever segunda carta para Timóteo, Paulo estava preso em Roma, e talvez todo aquele movimento de soldados à sua volta lhe fez refletir sobre a condição do cristão como um soldado no reino de Deus. Diga: eu sou um soldado no reino de Deus. Todos nós somos, querido. Você já se alistou, você aceitou Jesus, você está alistado, você faz parte agora. E aqui nessa igreja nós estamos no mesmo barco, estamos com as mãos nos remos, temos que remar, temos que seguir, temos que ir em frente, temos que deixar Deus agir para que se cumpra a vontade do Senhor. Paulo, aprisionado em Roma, ele está ali diante de soldados, e ele está sempre vendo soldados vindo, soldados indo, soldados buscando ele, soldados levando ele, soldados colocando seus grilhões, soldados na casa onde ele estava. Vendo assim, ele faz uma comparação de nós como soldados de Cristo, nós como soldados do reino de Deus. Então ele faz essa comparação. Então há um chamado e também os alistados. Diga: eu fui chamado e alistado. Todos são chamados pelo Senhor, mas só os convertidos estão alistados no seu exército, que é a igreja. Nenhum cristão está dispensado desse serviço militar. Deus não está dando dispensa a ninguém. Deus está falando: vai. Quando o povo de Israel estava diante do mar, e o povo estava murmurando contra Moisés, porque eles estavam olhando para trás, vendo o exército dos egípcios, na frente um grande mar. Então ali eles começam a querer matar o próprio Moisés, dizendo: por que nos trouxeste aqui para morrermos nesse deserto? E aí então Moisés olha para o Senhor e diz: Senhor, é este povo. E Deus fala para eles assim: avisa o povo que marchem. Amém, querido? Exército de Deus tem que marchar na luta,
Tem que marchar na afronta, tem que marchar na dificuldade, tem que marchar nas adversidades. Não podemos parar, temos que ir a uma guerra. Somos soldados do Senhor, temos que marchar, temos que continuar à frente. As lutas, elas vão se intensificar, os inimigos vão se levantar, o inimigo vai tentar nos destruir, ele vai usar todo o seu armamento, ele vai usar até, como eu falei hoje no Tadel, vai usar até o teu temperamento. Você às vezes é uma pessoa explosiva, você às vezes é uma pessoa que não aguenta, é o chamado pavio curto, e o inimigo ele vai usar as suas estratégias para fazer com que esse pavio queime todos os dias. Ele vai proporcionar situações no teu dia a dia para te tirar do sério, para provocar você, para te minar. Ele vai usar as suas estratégias para fazer com que você se sinta um nada, para que você ache que Deus não está com você, que Deus não te ama, porque você é uma pessoa nervosa, você é uma pessoa que no momento de nervosismo fala e fala demais. E magoa, fere, chateia, é explosivo. E o inimigo vai proporcionar situações para que essa explosão ocorra todos os dias. Como o próprio Paulo diz, todos os dias nós somos como que levados ao matadouro. Todos os dias nós passamos situações onde somos provocados a pecar, provocados a irar, provocados a fazer aquilo que nós não queremos fazer, provocados a sair da presença de Deus, a perder a unção do Espírito, provocados a magoar, para causar feridas, e o inimigo vai sempre querer atuar nessa situação da sua vida. Há uma batalha. Todos os dias você é tentado, jovens são tentados com os namoros ilícitos, namoros onde permite a carnalidade, então ele é tentado, ele é provocado a pecar, jovens que estão provocados, até maridos provocados com internet, nas madrugadas, e são aliciados, seduzidos, induzidos e engodados pelo diabo à prática da pornografia. E é uma luta constante, você tem que vencê-la. No relacionamento, às vezes um marido que não tem entendimento de Deus, ele está sempre provocando, ele está sempre irado, ele está sempre causando situações para te tirar da presença de Deus, para te tirar da harmonia e da paz que Deus te concede. Então é uma luta constante. Nós no trânsito, a luta é constante. Você que é nervosinho no trânsito, você vai sempre levar fechada. Você que não gosta, você que não tem paciência no trânsito, meu irmão, você que tem pressa no trânsito, todos os sinais que você passar vai dar vermelho. Aí você fala, que prova, meu Deus, que luta. Não é verdade? Eu não gosto de lavar louça. Aí vem a minha esposa no domingo e fala, você tem que lavar louça. Vem a minha filha, pai, eu vou lavar, mas você que guarda e enxuga. Eu falo, Senhor, que prova. Situações, querido, que vem para tentar te abater. Estou falando de coisas simples, irmão, lavar louça, pelo amor de Deus, né? Mas tem situações que são muito piores, que tentam te envolver, que tentam te abater, que tentam te limitar, que tentam te envolver. Eu sou nervoso, eu dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. O diabo vai vir com boi e com boiada, para tentar abater teu casamento, trazer infelicidade, trazer o desgosto, o desprazer, para que você se arrependa de ter dito um dia no altar, sim. O inimigo vai tentar seduzir teus filhos, vai tentar seduzir, porque enquanto está na tua casa, você está cuidando, você está ali como uma galinha junto aos seus pintainhos, e você vai cuidando, vai zelando, mas um dia esse filho tem que sair, um dia ele sai, e aí como é que faz? Aí você fala, meu Deus, e agora? E aquela preocupação, e aquela angústia, meu filho está fora, meu filho está na escola, o que está sendo, quem tem sido seus amigos, e as leis que o inimigo tem tentado aí liberar, aprovar, leis com a questão sexual, para colocar banheiro que não tenha masculino e feminino, um banheiro ali para qualquer um usar, porque a criança ela tem que definir que sexo que ela é, ela não nasce nem menino nem menina, é ela que define. São as leis que estão aí para ser aprovadas, são as lutas que nós estamos em guerra. Estamos em guerra, querido, você não percebeu? Será que nós não atentamos para isso ainda? Há uma guerra espiritual, há uma guerra e nós temos que vencê-la. Há uma guerra onde o pecado e o mundo tentam nos seduzir. E a gente vai levando a vida com Deus achando que estamos numa colônia de férias. Vida com Deus não é colônia de férias. Vida com Deus é luta.
É guerra. Para nos mantermos firmes, para nos desviarmos do mal, vencermos o pecado, vencermos a nossa carne, que todo dia tenta nos abater, que todo dia nos provoca, nos seduz a sair da presença de Deus, a sair daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida e para a igreja. Aqui na terra, Deus tem um plano para a sua igreja, e eu sou a igreja. Diga, eu sou a igreja. A igreja não é esse salão aqui não, meu querido. A igreja é você. Você é o soldado de Cristo. Você não entendeu ainda? Você é soldado. Nós somos soldados de Cristo. E o que nós estamos fazendo? Nós somos chamados, nós fomos alistados pelo Senhor. Não fomos chamados para sermos ricos ou termos boa posição social, embora não estejamos impedidos de tais coisas. Mas não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Deus me chamou. Ah, Deus me chamou para enriquecer na terra, para que eu tenha carros, para que eu tenha mansões, para que eu tenha dinheiro e saia distribuindo. Deus nos chamou para o teu sucesso próprio. Deus te chamou para a glória dele. Deus te chamou para te exaltar. Deus te chamou para que você se humilhe, porque ele te exalta. Então Deus chamou a mim, Deus chamou a você. Nós somos alistados no exército de Deus. Glória, Senhor. Fomos chamados para a guerra. Você foi chamado para a guerra. Nós somos chamados, você tem que vencer. Quando o teu computador te seduz ao pecado, fecha, desliga. Se for preciso, venda ele. Dá um jeito, dá um sumiço nele. Porque se ele te impede de ter a presença de Deus na tua vida, te impede de você ter a Jesus no teu coração, se isso impede o plano de Deus na tua vida, de estar no centro da vontade dele, de Jesus fazer parte da tua vida, se isso te impede, então tira aquilo que te impede. Arranca da tua vida aquilo que te impede de ser um adorador, de buscar ao Senhor. Amém, amados? Há guerras ilegítimas. Tem guerra aí, tem gente entrando em guerra que não é para ser. Muitos cristãos sabem que são soldados, mas estão lutando ao lado errado. Isso acontece quando combatemos nossos próprios irmãos, ou nosso próximo, um parente, um vizinho, um colega. Muitos se dedicam ao combate às outras denominações. Tem pastores que sobem no púlpito só para falar das outras igrejas, só para reclamar. Sobe no altar só para falar das outras igrejas. Ah, porque aquela igreja faz aquilo, aquela igreja faz aquilo, aquela igreja aquilo. Para com isso, vamos pregar Jesus. Vamos falar do Senhor. Falar do Senhor muito melhor, enriquece as nossas vidas. Falar do próximo, querido, misericórdia. Eu já tive igreja onde tinha turminha que orava com oração ao contrário. O que é oração ao contrário? Manda esse homem embora. Manda esse homem embora. Será que tem alguém aqui orando para mandar eu embora? Deus já está te respondendo. Deixei 8, se você orar vai virar 16. 18, 20, 30. Oração contrária. Tem mulher orando para Deus arrebatar o marido da outra para ficar com ela o marido. Irmã, se tem um problema, não arrume outro. Fica com o problema que você já conhece. Não fica arrumando novidade para a tua vida, não. Porque às vezes esse marido para você vai ser bênção numa área, em outra você está frita. Então fica com o que você tem e ore a Deus para mudar. Amém, amados? Glória a Deus. Estamos em guerra. E tem gente guerreando com os próprios irmãos, soldados matando soldados. Qualquer situação que acontece, porque está em pecado. Esses dias atrás, o filho da Eixa estava enfermo na UTI. E o Senhor o recolheu para si, seja a vontade de Deus. É duro, claro que é duro, é a dor da perda. Milhões de palavras não preenchem o vazio de um coração que perdeu alguém. Não tem como. É só o tempo e o Senhor que traz o bálsamo para a cura. Amém, amado? Glórias a Deus. Se você está ferido sentimentalmente, fique na paz, que Cristo está em ti e o Espírito vai trazer a cura. Deixa o tempo. O tempo e o Espírito Santo é um remédio maravilhoso. Amém, amados? Falaram, o filho dela está lá no hospital daquele jeito, porque ela está em pecado. Se o pastor numa pregação começa a derramar lágrimas, está em pecado. Está chorando porque está em pecado. Irmãos, vamos parar com isso, vamos abençoar. Está vendo que teu irmão precisa de você, ajuda, dá apoio, dá uma palavra de incentivo, dá uma palavra de ânimo. Amém, querido? Não fique procurando pecado, porque mesmo que você ache, você não é juiz de ninguém. Amém, querido?
E o acusador, que eu saiba, é o diabo. Diga, eu não sou acusador. Então não procure pecado na vida dos outros. Vença os seus. Lute para vencer os seus. Amém, amado? Isso ocorre quando o cristão fala e age, e até ora contra os outros. Jesus Cristo, orando contra os outros. Isso não pode acontecer. Guerras ilegítimas, mas existe a guerra do cristão. O nosso combate não é contra seres humanos, mas contra Satanás e seus demônios, querido. Teu combate não é com o teu patrão lá, que não tem entendimento nada de Deus, que exige alguma coisa de você. Teu combate não é com aquele líder teu no trabalho, que às vezes não foi com a tua cara, e passa tudo aquilo que é mais pesado, mais difícil para você. Não foi com a tua cara. Mas a tua luta não é ele. Nossa luta não é com ele. Em Efésios 6,12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tua briga não é com a tua vizinha. Tua briga é com o diabo, que às vezes até usa a tua vizinha para te provocar. Mas você, sem entendimento, você quer brigar com a vizinha. Briga com o diabo em oração, repreenda no nome de Jesus. Fala, eu não aceito isso na minha vida, no nome de Jesus. Nós estamos em guerra, queridos. Agora, se você disser, eu não acredito nisso, o diabo não está nem ligando. Ele continua existindo, continua lutando. E se você não acredita, melhor para ele, porque ele vai lutar e você nunca vai perceber que é ele que está agindo. Você vai dizer, são as pessoas. Mas a tua luta não é contra a carne e nem o sangue, amém? Nossa missão qual é? Libertar homens cativos pelo inimigo. Nossa luta também é contra o pecado, querido. Nossas armas são a palavra de Deus falada e praticada, a oração e o jejum. Amém, querido? Estamos em guerra. Não podemos parar, fomos chamados e temos que continuar. Estamos em guerra, nós temos o armamento, o Senhor nos arma. Você fala, pode falar, mas isso é da lei. Da lei não, nós estamos falando de Novo Testamento. Nós estamos falando de batalhas no Novo Testamento. Nós estamos falando de uma armadura espiritual no Novo Testamento, porque há uma batalha espiritual. Se há uma armadura espiritual, há uma batalha espiritual, e ela precisa ser vencida. No nome de Jesus. E o Senhor nos dá um armamento, o Senhor nos prepara, o Senhor nos capacita. O Senhor diz, olha, vocês estão em guerra, vocês fazem parte do meu exército. Eu vos chamei, eu vos alistei. E se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês falarem da minha palavra, se vocês praticarem a minha palavra, se vocês tiverem um tempo de oração, se vocês se separarem em santificação, que é o jejum, pode ter certeza, toda arma forjada contra você não vai prosperar, toda ação do diabo vai cair por terra, e você vai vencer todas as suas limitações no nome de Jesus. Você vai vencer o teu desejo de pecar, você vai vencer em nome de Jesus. Deus vai te dar a vitória. Amém, querido? Deus te dá armamento. Ele não pegou você como soldado e disse, ó, vai. A igreja do Senhor te capacita, a igreja do Senhor te dá treinamento, a igreja do Senhor te fortalece, a igreja do Senhor te edifica, a igreja do Senhor te mantém em unidade. A igreja do Senhor, ela diz para você, você não está só. Todos nós estamos aqui juntos com você. E nós vamos orar por você. E você vai vencer no nome de Jesus. Amém, querido? Isso chama-se comunhão, unidade. A unidade do corpo de Cristo. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Você está entendendo, querido? Cadê os améns aí? Amém. Glória a Deus. Amém, amado? Amém. Estamos juntos. A igreja proporciona isso. A unidade e a comunhão. Para dizer para você, você não está junto, não está só. Não está só, Renato. Você não está só. Amém, querido? Nós estamos juntos. Olha para o teu irmão e fala, estamos juntos, querido. Estamos juntos. Nós vamos vencer. Nós vamos ter cobertura espiritual. Você vai orar por mim, eu vou orar por você. Você tem que fazer a tua parte. Levante. Caiu, levante. Cuide para que não caia mais. Siga em frente e Deus te ordena. Marche. No exército do Senhor ele fala marche, querido. Não fique sentado esperando nada não. Levante, vá para a guerra. Siga em frente. Deus te dará a vitória. Siga em frente, a vitória será tua. No nome de Jesus. Para concluirmos.
Estamos em guerra e nesta guerra nosso inimigo não está brincando. Tomemos a nossa armadura, saiamos ao combate com as armas que Deus nos deu, não com aquelas que não são nossas. Amém, amados? Com as nossas armas humanas e carnais, nós não vamos vencer nada. Mas com as armas de Deus, com as armas espirituais, com amor, fé, oração, jejum, unção, graça, perdão e muita misericórdia, Deus é conosco nessa batalha. Deus é com você nessa batalha. Peça ao Senhor: Senhor, mostra-me aquilo que eu não estou vendo, mostra-me aquilo que eu não estou enxergando, porque eu quero vencer. Eu quero vencer no meu casamento, eu quero vencer na minha vida financeira, eu quero vencer na minha vida espiritual, acima de tudo a minha vida espiritual, porque isso é que me conduz a Deus, isso que me leva a Deus. Porque o que me leva a Deus não é o ter, é o ser, é o que eu sou, não o que eu tenho. E que você seja fortificado, que você vença todas as estratégias do inimigo, porque o inimigo quer te abater, ele quer te frustrar, ele quer te decepcionar. Mas não permita isso, querido. Deus te chamou para vencer, para ser um vencedor. Deus te alistou para te entregar a vitória. Não desanime na caminhada. Vença o mal. Abra teu coração. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar na tua vida. Neste mundo teremos batalha após batalha, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Só ao final da sua vida, Paulo viu terminar o seu combate. E o que ele diz então na palavra? Em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A mim e a você. Lutar o bom combate. Se mantenha de pé. Vença o mal. Lute com oração, com o armamento de Deus. Não se luta contra o diabo com bate-boca. Não se luta entrando em vãs discussões no teu relacionamento, que só vai causar tristeza, decepção, dor e frustração, e que num momento ou no outro você vai ter que chegar na pessoa amada e dizer: me perdoa. Agora, pedir perdão para a pessoa amada, é fácil pedir perdão para o vizinho, porque o teu cachorro latiu, porque a tua galinha fez cocoricó. Você fala: ô vizinho, me perdoa aí, minha galinha faz barulho mesmo. Quando bota um ovo, faz uma propaganda. Não é? Agora, se chegar numa esposa, num marido e falar: me perdoa porque eu errei, não é fácil. Amém, amado? A gente tem que ser pessoas que aprendem. E eu aprendi no grupo de homens. O Almir falou algo interessante sobre desculpa. Você pede desculpa, você desvia a tua culpa. Você pede perdão, você reconhece o teu erro. Quando você fala me perdoa, é porque você reconheceu que errou. Quando você fala me desculpa, é desviar da culpa. Quem sabe não foi eu? Então, seja sempre pronto para pedir perdão. Entenda quando vêm as lutas e as batalhas na tua vida. E ore a Deus, se fortifica. Você é soldado do Senhor, alistado pelo Senhor. E o Senhor diz para você nessa noite: marche. Sabe por que Ele fala marche? Porque há muitas almas a serem salvas. Ele fala marche, porque há muito que se pregar, há muito que se testemunhar, há muito que se falar de Deus. Não te envergonhes, não tenha medo. Deus te dará um espírito de autoridade e você vai falar palavras que nem você se apercebia disso. Você vai falar de uma forma tão maravilhosa e Deus vai te usar com poder e glória. Pode ter certeza disso. Você é soldado de Deus. Vença as estratégias do inimigo. Fecha as brechas na tua vida. Você é nervoso, peça a Deus calma. Você é muito irado, peça a Deus brandura. Fala: Senhor, me dá um espírito de autocontrole, para que eu vença a minha carne,
Paulo disse: eu esmurro a minha carne e eu combato contra a minha carne, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Paulo reconhecia os seus erros. Reconheça os teus e coloca sob o domínio do Espírito e seja usado por Jesus. Não precisa ser um grande teólogo para falar para a pessoa que Jesus a ama. Fala na simplicidade e o Senhor colocará fogo nas tuas palavras e vidas serão tocadas e Jesus será o centro, será o foco, será a nossa visão, e nós vamos poder dizer no final: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Deus vai te dar a vitória. Quando Cristo voltar, seremos recebidos na glória e recompensados por todos os nossos combates. E o Senhor dirá: toma a tua coroa, você venceu. Ele não vai dizer assim: ó, você venceu aquela discussão com o teu marido, ó, que legal, vou dar uma coroa para você. Você brigou bem aquele dia, hein? Ó, você falou tanta palavra que machucou ele, você venceu. Vai chegar para o marido e falar: ei, cara, tua mulher falou tanto que você não aguentou e você usou a força, você foi violento, você desceu o braço nela, né? Vou te dar uma coroa agora. Misericórdia. Não é essa luta que você tem que vencer. Não é essa luta que Deus te dará a vitória. Porque desentendimento na vida familiar, no casal, não tem vencedor a não ser o próprio diabo. Não tem vencedor. Mas Deus te dá vitória na guerra porque você foi alistado. Permaneça firme, seja fiel, use o armamento de Cristo. Vença a pornografia. Vença, querido. Estou falando aqui de homens casados, viu? Não estou falando de jovem, não. Homens casados. Vença essas coisas, vença esse mal, vença o diabo, pisa na cabeça dele, declara vitória para a tua vida. Você foi alistado para vencer. E Deus tem reservado coroas de bênção para você. Seja um bom marido, seja um bom pai, seja uma boa esposa. Dê o melhor de si. Faça a tua parte. Não espere no outro, faça você. Você foi chamado para vencer. E o Senhor te diz: marche. Pare de reclamar, marche. Segue em frente. Eu vou te dar vitória, diz o Senhor.